Eu vou fazer umas apresentações iniciais e os agradecimentos que fazem parte, né, desse trabalho e até mesmo da formalidade desse projeto cultural, tá? Então eu quero agradecer, né, o projeto ele é incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania, tá? Nós também tivemos, que quero agradecer, né, a Secretaria da Cultura do município de Bauru, através do secretário Rick, né, e de todo o pessoal aqui que a gente conheceu, o José, o Sérgio, a gente está ficando amigo aqui, né? Eu vim aqui algumas vezes para pegar material também de estudo, né? E eu voltei, eu lembro quando eu vim aqui pegar, eu voltei lá no tempo que eu era estudante e usava muito a biblioteca, né? Então a gente agradece muito e para mim é uma honra estar aqui na biblioteca, porque livro ele é algo cultural e é importante. Nós precisamos incentivar a leitura de livros. Meu nome é Carlos Santana, né? Eu sou pastor evangélico, eu sou formado bacharel em teologia pela Universidade Metodista e sou mestrando em teologia com ênfase em história bíblica do Êxodo pela Northwest University, tá? É um programa STEMEAD, no qual minha dissertação já foi aprovada. Estou nos finalmente da dissertação do meu mestrado, tá? Pode passar, por favor. Bom, vamos lá no que interessa, tá? Falar um pouquinho sobre o livro. O livro, apesar de focar o tema do êxodo bíblico, ele não é de teor religioso ou devocional. Então, às vezes a pessoa vai ler achando que vai encontrar um tema religioso, um livro devocional falando de êxodo. Não. Os escritos bíblicos, eles podem ser vistos sob duas óticas. Do ponto de vista da religiosidade, ligada a diversas correntes do cristianismo e também do judaísmo. Então eu posso olhar o escrito da Bíblia do ponto de vista religioso, tá? Que eu já disse que não é o foco do livro. Ou eu posso olhar do ponto de vista histórico, porque seus textos são textos reconhecidamente históricos. Pode passar, por gentileza, Sérgio? Então, para a ciência, tá? Interessa o caráter histórico do texto. Nós temos escritos, principalmente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Seus escritos remontam a aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. É muito tempo de história se nós olharmos e pensarmos que temos já 2000 anos após Cristo. Então nós temos aí uma história, ou escritos narrativos, né, ou história narrada de 3000 e poucos anos. É uma história muito antiga, tá? São reconhecidos, né, com valor histórico e são usados como fonte de pesquisa histórica e arqueológica. Só para que entendam, né, o livro fala sobre isso. A arqueologia do Egito, tá, a arqueologia moderna, ela vai nascer com um foco. Então você vai ter ali Eduard Mavely, Flinders Petrie, que são arqueólogos iniciais ali, né, desse período, a gente chama período moderno, porque nós vamos ver uma arqueologia no Egito desde Napoleão Bonaparte, um processo de conquista, né, mas eu estou falando da arqueologia moderna. Ela vai nascer, na verdade, com a busca de sites bíblicos. Então são
pesquisadores, são arqueólogos que estão com uma pergunta. Olha, essas cidades existiram? Esses lugares existiram? Tá? Então, a egiptologia, até 1920, ela não existia como uma ciência em si, mas era esse processo natural desses arqueólogos em buscar esses sites bíblicos. Em 1920 vai haver uma virada, né? E aí vão aparecer outros arqueólogos, e a egiptologia ela vai se tornar uma ciência em si, principalmente porque há um homem chamado Gardner, né? Ele é um pesquisador da escola de Oxford, na Inglaterra, e esse homem questiona, fala, olha, peraí, por que temos que trabalhar somente a questão, entre aspas, bíblica? Não, a pesquisa no Egito é muito mais ampla. Então vai nascer a egiptologia como uma ciência em si. E também, só para uma curiosidade, mas lá no livro vocês vão ter, a partir de 1920 ocorre uma virada. Por quê? Gardner faz questionamentos a Edward Naville, Flight Peters, que são pesquisadores e arqueólogos que estão na busca desses sites bíblicos. Eles têm muitas descobertas. Por exemplo, um dos livros de Edward Naville, né, ele fala sobre a cidade de Piton, né, e a rota do Êxodo, e ele narra, descreve detalhadamente todo o trabalho arqueológico que ele fez lá naquela região. Mas há esse questionamento de Gardner, próximo 1920, causa essa virada e cria um obstáculo que a gente chama de... Eu estou tentando falar uma linguagem o mais básica e simples possível, tá? Na ciência a gente chama de obstáculo epistemológico. Mas o que seria isso? É um obstáculo ao conhecimento. Por quê? Os questionamentos de Gardner fizeram o seguinte questionamento: olha, não vamos mais misturar religião na egiptologia. Estou bem assim, de maneira bem simples, simplória. Então, a partir daí, muitos estudiosos da arqueologia passaram a ter um certo receio de falar ou tratar sobre essas questões. O que a gente fala que um dos primeiros obstáculos epistemológicos, ou obstáculos à continuidade da pesquisa sobre o Êxodo, é a questão do tema que parecia ser um tanto religioso. Tudo bem? Aí vão surgir outros obstáculos à pesquisa, né? Porque nós temos ali uma tensão política muito grande na região. Acho que todos sabem que ali existe uma tensão Israel-Palestina, ou árabe-israelense. E eu cito, inclusive, um acadêmico que diz o seguinte, um acadêmico da área de arqueologia: qualquer descobrimento nesta região basta para trazer grandes conflitos. Qualquer coisa que se descubra ali, por quê? Porque, de um lado, Israel busca a sua historicidade. Israel está buscando mostrar ou provar que ele é antigo, é um povo antigo naquela terra. Da mesma maneira, também os palestinos buscam, no seu direito, mostrar sua antiguidade histórica na terra. Então, é uma questão séria. As descobertas, muitas vezes, até evidências que podem parecer tão claras, não vão ficar tão claras assim. Por quê? Porque os estudiosos, egiptólogos, arqueólogos, eles têm o cuidado até mesmo para divulgar uma descoberta, principalmente nessa região e ligado a este tema, tá?
Então, a arqueologia, para a ciência interessa o caráter histórico do texto, seus escritos remontam a 1500 anos, são de reconhecido valor histórico, usados como fonte de pesquisa histórica e arqueológica. A arqueologia bíblica, por exemplo, quando a gente fala de arqueologia bíblica, né, olha lá, empreende em seus estudos períodos que vão desde o Neolítico, que nós temos, se a gente pegar a história da humanidade, tá? Você tem lá os períodos, né, pré-históricos e períodos históricos, tá? Então você tem lá o período paleolítico, neolítico, depois você vem histórico, a idade dos metais. A história bíblica também e a arqueologia bíblica segue essa mesma linha. Ela se insere dentro desse mesmo contexto, porque a história ou a arqueologia bíblica está dentro da história ou arqueologia natural. Dentro dessa linha, Neolítico 8.500 a 4.300 anos antes de Cristo, Idade dos Metais 3.300 a 1.200 anos antes de Cristo, nós temos o período babilônico, persa, helenístico e finalmente o período romano, que vai de 63 a.C. até aproximadamente 324 depois de Cristo. Então, todos esses períodos fazem parte da história. Então, quando nós, veja bem, por isso que eu estou destacando, o que interessa a ciência é o caráter histórico do texto. E aqui o que nós trabalhamos no livro é a questão da historicidade do texto. A metodologia da pesquisa, né? Toda pesquisa precisa de um método. Você tem primeiro um problema, algo que você quer pesquisar. Por exemplo, a pergunta aqui: o êxodo ocorreu no Egito? É um problema dentro da pesquisa. Aí você precisa de um método. Qual é o método para mim poder empreender esse trabalho? Né? Então, por exemplo, um químico, quando está lá, um doutor, né, químico, ele foi lá, ele fez experimentos para, de repente, defender um processo químico, alguma coisa assim. Então, é um método experimental. Um sociólogo, ele utiliza um método prático de pesquisa, de campo. Ele vai lá, ele vai desenvolver uma pesquisa, perguntas, e ele vai chegar a uma conclusão para poder o quê? Ter respostas. E a resposta a essa pergunta: eu não preciso de ir no Egito, sendo que existe uma fonte gigantesca de acadêmicos, egiptólogos, arqueólogos que já estiveram lá. Eu tenho que mergulhar nessa fonte. Por isso que esse método de pesquisa é o método bibliográfico. É como aqui, nós estamos num dos lugares mais lindos que alguém quer conhecer, pode estar, biblioteca. Olha, acho que se uma pessoa conhecesse 2, 3% desses livros aqui, seria um homem muito culto. Então é isso, tá? Essa prova, então o êxodo ele é passivo de prova. E é isso que se busca. Houve o êxodo? Houve a ocorrência no Egito? O êxodo bíblico compreende 430 anos de história, tá? Ele tem início em 1876 a.C., com a chegada de Jacó, sua família lá no Egito, e vai encerrar-se em 1446 a.C., quando Moisés, então, ele tira todo aquele povo, né, o hebreu, do Egito em direção à Terra Prometida. É uma das mais espetaculares, a mais espetacular e maravilhosa história da humanidade. Por quê? Porque a moral dessa história é a busca da liberdade. Porque Deus nos fez livres, todos nós, e a liberdade é a busca do homem. E a história fala disso, fala de um povo que busca sua liberdade. É por isso que ela é expressão e tema de muitas, vamos dizer, muitos estudos, livros, ministrações, porque fala de liberdade.
Tá? Então ela é uma história espetacular, maravilhosa, ligada à humanidade. Pode passar, por gentileza? E de outro lado? De um lado nós temos a história do Êxodo. De outro lado nós temos a história antiga do Egito. Conforme eu disse, considerando-se o ano zero da era cristã, nós temos 3.000 anos de história. É tremendo isso. Imagina, o êxodo hebreu é 430 anos. A história do Egito Antigo é 3.000 anos. Se eu considerar, porque há variações, que o início da história pode ter ocorrido em 3.500, 3.100, 3.000 a.C., mas estou pondo um ponto médio, tá? Tendo iniciado em 3.000 o início da Idade dos Metais. O início o homem sai do Neolítico, né, da Idade das Pedras, e ele começa a usar a metalurgia a seu favor, para produzir ferramentas de trabalho que vão trazer uma transformação do mundo da época. O mundo da época é transformado a partir de 3.000. Não é só no Egito, também na Mesopotâmia. Tá? Isso está acontecendo em todo o mundo conhecido da época, que é aquele mundo ali da chamada Crescente Fértil. Nós vamos ver. Uma história poderosa, uma história que impressiona até hoje. O Nilo, os faraós, as grandes construções como as pirâmides. Pode passar, por gentileza. O Egito Antigo da mitologia e do panteão de Deus. Nós temos que entender aonde Jacó, José, seus familiares, Moisés estavam inseridos. Olha só, pode passar. Olha o panteão de deuses. Pode ir, acho que está. Pode ir, acho que ele está. Isso. Nós temos lá o deus Sol Ra. Pode ir. Olha os deuses, né, desse panteão. Pode ir, por gentileza. Geb Nut, né, os céus e a terra, deuses que eram adorados. Pode ir, por favor. Eu não vou aqui explicar tudo isso, tá? Estudei tudo isso daí. Não vou aqui, hoje não seria o momento. Aí nós temos, Osíris, né? Olha esse panteão, né? Nós temos Ísis, ou Mahat, né? A esposa de Osíris. Nós temos Sete, o deus do deserto, das tempestades, da maldade. Nós temos Nefte, a deusa do rio, esposa de Sete, irmã de Ísis. Nós temos Horus, chamado de vingador, né? Horus, filho de Ísis e Osíris. Nós temos, isso, obrigado Sérgio, já Bastia, a deusa gato, Sobek. Nós temos Anubis, o deus dos funerais, e Hathor, a deusa vaca ligada aos céus e à sexualidade. Então veja que nós estamos num mundo cultural muito rico. E é nesse mundo que está entrando Jacó e sua família. É nesse mundo rico em cultura que vai se desenvolver a nação ou o povo hebreu. Vamos continuar. O Egito das grandes construções. Olha só, a pirâmide de degraus foi a primeira tentativa de se construir uma pirâmide. Ela foi construída pelo faraó de Djoser e o arquiteto Imhotep. Imhotep, ele foi considerado no mundo antigo quase que um deus, um sumo sacerdote, um homem muito sábio, era um arquiteto. Ele que arquitetou o princípio da ideia de pirâmide. Os empreendimentos, nós falamos, as construções faraônicas começam nesse período do faraó de Djoser. E é isso que faz uma ruptura entre um período pré-dinástico egípcio para um período das grandes dinastias faraônicas. Então, eles vão colocando uma mastaba em cima da outra, em forma de degraus, imaginando que você tem um quadrado de blocos de pedras enorme, em cima dele outro quadrado menor e outro, até formar uma espécie de pirâmide em degraus. Vamos ver a próxima.
construção, a pirâmide romboidal em Dashur, foi construída pelo faraó precedente o faraó Sneferu, Snefru, como alguns chamam, Sneferu. Veja que ele já tenta construir uma pirâmide ele busca agora aquela forma perfeita da pirâmide. E ela é chamada romboidal por causa do formato. Ele não consegue terminar a pirâmide exatamente alinhado do pico dela até a base. Então ele tem que fazer porque os cálculos da época, eles ainda não tinham a fórmula exata para fazer a pirâmide. E eles viram que a pirâmide ia ruir. Então ele termina a pirâmide de uma maneira, é mais ou menos como alguém está cozinhando e fala, poxa, termina ela, e ela fica romboidal, ela toma formato romboidal. É só observar aqui, tá vendo? Ele teve que terminar o ângulo, ele não conseguiu terminar no ângulo final. Nós temos, continuando, mas esse mesmo faraó depois, ele vai dar continuidade, e ele consegue a fórmula exata para terminar. E nós vamos ter a pirâmide vermelha em Dashur, do mesmo faraó, Sneferu. Olha só agora, e há uma tecnologia tremenda empreendida nisso. Esses homens estão empreendendo recursos, a capacidade de engenharia que está sendo acumulada no decorrer dos anos. Vamos ver mais alguma coisa da tecnologia de construção. O complexo de Gizé, as pirâmides de Queops, Khafre e Miquerinos, são faraós predecessores de Sneferu, tá? Queops é um faraó, Khafre é outro, Miquerinos, e cada um constrói uma pirâmide, Só um pouquinho antes, e a esfinge de Gizé. Nós conhecemos, nos livros de história. Veja o mundo em que vai ser inserido José, Jacó, sua família e Moisés. Por gentileza, Sérgio. Então, o Egito Antigo, ele pertence a uma região histórica conhecida como Crescente Fértil. E também é a região das peregrinações do Jacó bíblico. Tá? Então, veja só, nós estamos falando de uma região que está no Crescente Fértil. Pode passar, por gentileza? Você pode ir, ele está dando esses, pode ir, aí, tá? Nós temos aqui a Crescente Fértil, que envolve a Mesopotâmia, que é aquela região onde estão os rios Tigre e Eufrates, início, berço da civilização. Nós temos a região de Canaã, ou onde hoje é a Palestina, onde estão lá Israel, os palestinos, e nós temos a própria região do Egito, onde está o Nilo. E o Nilo, então nós temos rios aí, alguns rios, que eles geram potencial à formação da vida. Então a população do mundo antigo está se desenvolvendo ao redor destas regiões, e aonde vai se tornar conhecido historicamente como Crescente Fértil, tá? Então o Egito está inserido aí, nesta região, e Jacó está aqui, nesta área, tá? Que nós vamos ver historicamente, ela era chamada de Levante naquela época, mas ele está inserido exatamente aqui, também na Crescente Fértil, tá? Pode passar, por gentileza. Então, olha aí, é nesta região da Terra em que, em um período muito antigo, vão se interagir o nomo familiar. Nomo é um grupo, é um termo, tá? Que é dedicado a um grupo familiar, um nomo. Então nós temos, nessa região da Terra em que, num período muito antigo, vão se interagir o nomo familiar de Jacó, seu filho José, os seus descendentes, Moisés, com a grande civilização do Egito,
na história mais maravilhosa da humanidade, o Êxodo. Pode passar. O Êxodo bíblico pode ser dividido em períodos, tá? Então nós temos aí a chegada de Jacó e sua família ao Egito, 1876, o estabelecimento da família de Jacó no Egito, 1876 a.C., a aproximadamente 1550 a.C., são 326 anos aí, lá dentro do Egito. Eles chegam como uma família, um nomo, e vão sair como um grande povo. Tá? O início da opressão em 1550 a.C., eventos até Moisés, tá? Moisés vai nascer em aproximadamente 1526 a.C., e o Êxodo, que vai ocorrer aproximadamente em 1446 a.C., tá? Nós estamos falando de eventos muito antigos, de datas muito antigas, então vocês não vão nunca ouvir um historiador falar, é 1446. Aproximado, e dentro de um método histórico, ok? Por quê? Porque nós estamos falando de uma história de 3.000 e poucos anos, tá? Vamos lá? Muito obrigado. A pergunta que se faz é: houve ocorrência do Êxodo no Egito Antigo? Tem aí um arqueólogo chamado James Hofmeyr, e ele faz um destaque nos seus estudos o seguinte, que a grande maioria dos acadêmicos, eu estou falando dos acadêmicos em egiptologia, e ele faz uma pesquisa em Oxford, na Inglaterra, nos centros acadêmicos ligados lá nos Estados Unidos, que estudam egiptologia, no Canadá. Ele faz uma pesquisa junto a esse grupo de acadêmicos, perguntando se eles criam, olha bem, se eles acreditavam na ocorrência do Êxodo. E a grande maioria disse que sim. Mas aí nós nos deparamos com uma questão. Os egiptólogos dizem assim, né, que não existem evidências diretas do Êxodo no Egito. Como pode ser? Se eles dizem que acreditam de maneira geral na ocorrência, mas ao mesmo tempo dizem que não há evidências diretas. Eles estão corretos. Nós não temos evidências diretas. Por exemplo, a primeira evidência direta, clara, vai ser a estrela de Merneptah, que é uma estrela egípcia. Estou falando de evidências dentro do Egito, tá? Que foi escrita para poder falar das vitórias do faraó Merneptah, que é um faraó do período ramessídico. Então, essa estrela, ela vai citar Israel já como um povo, uma nação dentro da Palestina. É a primeira evidência com o nome de Israel. Antes nós não vamos ter. Mas por quê? Nós temos que entender. Aí que entra o método histórico de pesquisa. Jacó, José, quando chegam, eles não são o povo de Israel. Eles são um nome familiar que está vindo de uma região que hoje nós chamamos de Palestina. Na época era denominada de Levante. E eles não têm, não existe propriamente dito, ele está chegando com vários outros povos, chamados de povos asiáticos. Tá? Não vai existir ali, olha, está chegando Jacó, está chegando José. Nós não temos assim. Não é assim que funciona a questão da historicidade da arqueologia. Tá? Nós temos que estudar, ver as evidências que estão e fazer a interpretação dentro de um método. Tá? Então, é o que eu estou dizendo aqui. Observando que ainda existem obstáculos epistemológicos, obstáculos a essa pesquisa que eu já falei no começo. Tá? Pode passar, por gentileza. O livro, ele trabalha assim, a pesquisa bibliográfica,
junto a uma fonte rica de informações de acadêmicos, tá? Egiptólogos, arqueólogos, historiadores. Quem, por exemplo, for ver questão de arqueologia, vai ouvir falar em Manfred Bietak, vai ouvir falar em Alan Gardner, James Hofmeyr, Edward Nagel, Ian Shaw, Nicholas Grimald e outros tantos nomes. Então, o trabalho da pesquisa foi feito junto a estas pessoas. Ele não é um livro que foi assim, lá ouvir o conto da carochinha. Não, ele foi buscar o que estes egiptólogos, historiadores e arqueólogos estão falando do período histórico. Tá? Por gentileza. Então, toda pesquisa